Que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 18, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, e de quebra, 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos ao tema, que vamos agora explanar a palavra. Em primeiro lugar, Deus abomina o divórcio. Onde está escrito isso, pastor? Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 16. O povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, não pode se casar com uma pessoa que não segue o mesmo Deus, tá? Isso aí se chama jugo desigual, tá? Conforme está escrito aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, tá? Então, isso aqui já é na graça, tá? A mulher está casada ao marido e vice-versa, estão ligados pela lei, enquanto o outro vive. Mas vamos lá. No versículo 16 de Malaquias, diz que Deus aborrece e abomina o divórcio. Porque o divórcio ele traz o quê? Destruição dos filhos, filhas, são abandonados ou criados com pessoas que não são seus pais, no caso padrastos e madrasta, traz infelicidade, acaba com uma família e é pecado diante de Deus, O divórcio é a falta de amor com o próximo. 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz que quem não cuida da família negou a fé e é pior do que o infiel, tá bom? Em Mateus capítulo 19, vamos ver Jesus tratando acerca do divórcio. No versículo 4, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? No versículo 5 ele disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Ou seja, está falando de união, não de desunião. No versículo 6 ele diz assim: assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Primeiro não de Jesus. Vamos lá. O casamento é indissolúvel. Jesus é contra o divórcio, tá? No versículo 8, mas ao princípio, o segundo não aí, mas ao princípio não foi assim. No versículo 9 ele diz assim: mas eu vos digo, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, no grego porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, tá? E em Mateus 5,32, Jesus fala a mesma coisa, tá? No versículo 10, disseram-lhe seus discípulos: se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, até o inocente. Só que tem pastores hoje ensinando, tá, que a pessoa que foi traída pode casar de novo. O único respaldo bíblico que Jesus dá aí é da pessoa se separar, mas não tem nenhum respaldo bíblico de casar de novo. Mas vamos voltar à explanação aqui. Ou seja, o divórcio traz escândalo e é pecado. Mateus capítulo 18, versículos 7 e 9, ou seja, é uma falta de perdão. O divórcio é para os duros de coração, meu Deus do céu. Mateus 19, versículos 7 e 8. Deus abomina o divórcio, Malaquias 2,16. Jesus só abriu uma exceção em caso de prostituição. Esse seria o último recurso, mas o correto é ficar, tá? O correto é perdoar. Aqui retificando a minha fala, o correto é perdoar e reatar o casamento. Ali, Jesus só falou aquilo ali por causa da dureza do coração deles, porque eles eram capazes até de matar a mulher para ficar com outra, tá? Aí Pedro pergunta a Jesus em Mateus 18, versículo 21 e 22, quantas vezes devo perdoar o meu irmão?
ou seja, 70 vezes 7, 470 no dia, ou seja, o que Jesus quis dizer, quantas vezes for necessário. A pessoa perdoada, e no caso agora de uma pessoa que ela foi perdoada e continua atraindo, se prostituindo, você se separa, tá? Mas não casa de novo e fica ali vivendo com Jesus, casadinho com Jesus, mas ninguém quer isso. Por isso que o casamento é uma coisa séria, tem que ter autorização de Deus. Senhor, com quem eu devo me casar? Mas as pessoas não esperam Deus confirmar. Houve um profeta aqui, outro ali, e depois estão se separando, né? Porque não sabe que o casamento é uma grande aliança, é um voto diante de Deus. O divórcio só é lícito, mas tanto o culpado como o inocente não pode casar de novo. Ele é só lícito no caso de traição, tá? Se separar, mas não casar de novo, nenhum nem outro. Vamos agora abordar mais sobre o segundo casamento agora. Em primeiro lugar, no Novo Testamento, Jesus, nem os discípulos, né, nem os apóstolos, que são os discípulos, autorizou o segundo casamento. Nenhuma parte da Bíblia está autorizando o segundo casamento. Marcos capítulo 10, versículo 11, diz assim: e ele lhes disse, qualquer que disser a sua mulher, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, tá? Marcos 10, 12, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera, tá? Depois tem Lucas 16, 18, confirmando. Agora vamos para o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, vice-versa. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. A única maneira de casar é com a morte, até que a morte separe. Está aí na graça. Romanos 7, 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, presta atenção, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido, tá? E de quebra aí tem 1 Coríntios 7, 27 também. 1 Coríntios 7, 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, contanto que seja cristão, tá? 1 Coríntios 7, versículo 10 diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. 1 Coríntios 7, 11, se porém se apartar, presta atenção aqui, ó, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e vice-versa, e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, a Bíblia condena o segundo casamento, a não ser que haja morte do cônjuge, tá? Conforme está escrito, seja uma pessoa viúva, por isso está escrito, até que a morte os separe. 1 de Timóteo 5,9, a viúva que tenha sido mulher de um só marido. Se a pessoa é viúva, pode casar com outra viúva, solteiro, tanto que seja no Senhor, que seja cristão. Marido ou esposa, né, morrendo aí, pode se casar outra vez, como eu já falei aqui. Nunca uma pessoa divorciada de outro casamento, nunca uma pessoa divorciada, ela pode se casar de novo, tá? Mesmo que ela seja cristã, conforme está em 1 Coríntios 7,39, 1 Coríntios e 2 Coríntios 6,14. No caso de traição, só tem duas situações a fazer: ou perdoa a traição, ou fica sem casar. Mas nas duas situações, o cristão tem que perdoar. Agora, ele não é obrigado a estar continuando sendo traído, mas o problema é que vai ficar sem poder casar, tanto o traidor como o inocente. O que é a dureza de coração, pastor? Está lá escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 10 e 11, Ezequiel 11, 19, Ezequiel 2,4, Ezequiel 3,7, depois vocês leem, tá? Ezequiel 3,7, do versículo 7 ao 9, e Atos 22, 27. O segundo casamento, tá? Ele traz escândalo, tá? Quando não é um casamento, no caso,
um casamento ilícito, certo? Pessoas divorciadas, conforme está escrito em Mateus 18, versículos 7 e 9. Na igreja, né? Seja no trabalho. Então o que acontece? Em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 37 diz assim: cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ou seja, prometeu no altar diante do Senhor que até a morte os separe. E o que a Bíblia diz? Que a palavra do crente é assim, sim, não, não. Mateus 5,37, ou seja, o casamento, além de ser um voto que o homem está fazendo com a esposa e vice-versa, está fazendo um juramento, um voto com o Senhor, tá? A Bíblia diz em Tiago 5,12, se não cumprir o juramento, que a pessoa está em condenação, né? Pastor, no caso, vem uma pessoa, pastor, vem de um segundo casamento, tá? Vamos lá, você tem duas opções. É um assunto muito delicado e polêmico, tá? Não estou aqui tratando de uma maneira banal, tá? E sim me colocando no lugar da pessoa, é muito difícil. Por isso que o casamento tem que ser no Senhor, tá? Tanto um como o outro. Vamos lá. Ou fica sozinha com Jesus, tá? Nessa situação, ou volta para o seu marido. Ele se casou, ficará sozinha. A não ser, tá? Que ele deixe esse casamento falso, ilegítimo e volte para você, tá? Conforme está em 1 Coríntios 7,11. Caso de agressão física, tá? Perdoe o agressor e aparte-se dele, né? Para ele não te matar, ou fazer coisas piores também, né? Além da morte. Mas não se divorcie, tá? Você fica apartada, né? Vai morar em outro lugar. E não case outra vez. Isso aqui é o conselho bíblico. Pastor, venho de um segundo matrimônio. Tanto um como o outro. Biblicamente, só tem duas opções. Ou reconcilia com o primeiro casamento, ou vai ficar sozinho com Jesus. Infelizmente, é assim. A Bíblia não dá respaldo para segundos casamentos. Segundo casamento, só com a morte separando, tá? Biblicamente é assim. Não é um assunto fácil de tratar, é muito delicado, mas temos que ensinar o que a Bíblia diz, tá? Cuidado com esses líderes, né? Que diz que pode, segundo casamento, eles não estão nem aí preocupados com a tua salvação, tá? Não participe de casamento de pessoas divorciadas. Não seja padrinho, madrinha ou convidado, tá? Porque você está sendo conivente, cúmplice, tá? E estará pecando porque está fazendo parte, né, do pecado alheio, né? Está sendo conivente. Segundo o casamento é a falta de amor. Por que acaba o casamento? Falta de amor. Tanto de um como do outro, ou mais de um ou menos do outro. Se a pessoa não foi capaz de fazer seu cônjuge feliz, também não será capaz de fazer você feliz. Entendeu? Sem falar que quem casa a segunda vez está cometendo adultério. E o seu justamente está cometendo adultério porque o seu cônjuge está vivo. Entendeu? Não aceite, não aceite e não siga pastores que vêm de segundo, terceiro, quarto casamento, a não ser que ele seja viúvo, tá? E casou com uma pessoa solteira ou viúva, tá? Tal líder que, se ele tiver na situação anterior, como eu falei, vindo de segundo, terceiro casamento, tal líder está pecando, tá? Está cometendo pecado de adultério. Não pode continuar exercendo o pastorado. E não deixe de maneira alguma essa pessoa colocar a mão na sua cabeça, tá? Oração com imposições de mão na cabeça é transferência, ou seja, você será participante dos pecados dele, do pecado alheio. 1 Timóteo 3,2 diz assim, que o bispo, ou seja, o pastor, o presbítero, o diácono, tá? Ou a missionária, quem quer que seja, que faz parte do ministério, tem que ser marido de uma só mulher, tá na Bíblia, tá? E vice-versa, esposa de um só marido, tá? Porque nós somos
nós fazemos parte do corpo de Cristo, tá? E só deve ser casado uma única vez, a não ser numa situação de viuvez, né? 2 viúvos casando, ou um viúvo e um solteiro. Romanos 7, capítulo 2, versículo 2 e 3. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, 11 e 39, tá? E nós já vamos finalizar esse maravilhoso estudo, né? Efésios capítulo 5, versículo 22 e 31, Efésios 5, 23, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Aí eu faço uma pergunta: uma cabeça pode viver sem um corpo? Hã? Não. Por quê? Morre, certo? Existe muitos que estão mortos espiritualmente, tá? O marido é o cabeça, conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 3, tá bom? Assim como é uma só carne, você não pode cortar uma parte sua e viver, né? Você vai morrer, ou a pessoa também. Ninguém vive só com uma parte do corpo, é uma só carne, falando espiritualmente. Efésios 5, 25. Deus manda o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e vice-versa. Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, tá? Ou seja, sua única mulher, como a seu próprio corpo, tá? Quem ama sua mulher, ou seja, não outra mulher, ama a si mesmo, conforme está escrito na Bíblia, e vice-versa. Quem se divorcia não ama o cônjuge, tá? Nem o seu próprio corpo. A separação é a falta de amor e falta de compreensão. Efésios 5, 33 diz: ame sua própria mulher em particular, como a si mesmo. Quem se separa não ama o próximo, nem a si mesmo. É Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 diz assim: pessoas infiéis nos contratos, né? O apóstolo Paulo falando ali, nos contratos, seja qualquer tipo de contrato, nos casamentos, né? Ou outros contratos. Resposta de Jesus para quem teve vários maridos, esposas, se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Porque tivesse 5 maridos, presta atenção no que Jesus disse, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Casamento é um só, tá? Essa mulher já tinha 5 relacionamentos, nenhum era marido dela. A pessoa que se casou várias vezes, né, sendo divorciado, né, seja mulher ou homem, o que vale diante de Deus é só o primeiro casamento. Eita glória! Jesus responde e desfaz toda a falácia dos que estão ensinando por aí. Homens infiéis às escrituras, ensinando que as pessoas podem casar outra vez, mesmo sendo já casadas ou divorciadas. Isso é falácia pura, tá? Dá uma passadinha lá no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 3, 11, 14, versículo 17, 19, 44, tá? Quando os israelitas se casaram com as mulheres de outros povos, Deus mandou se separar e já tinham construído família, tá? Sem falar que é julgo desigual, né? Vamos lá. Solução para o casamento: perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Quem não perdoa está em pecado e será entregue aos atormentadores, conforme está escrito na Bíblia em Mateus 18, versículo 34 e versículo 35. Vamos lá. E na primeira epístola de São João, lá perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 e 11, deixa bem claro lá: quem não tem a doutrina de Cristo não tem a Deus, nem a Cristo, tá? Tá condenado. 1 João 3, 17 e 18, dá uma olhadinha aí nas suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 13, diz que quem perdoa tem amor. Quem ama, perdoa. Jesus mandou amar os inimigos, quanto mais ao seu próprio cônjuge, sua própria carne, né? A Bíblia diz: quem é que aborreceu sua própria carne, né? A Bíblia também vai aconselhar em 2 Coríntios 6,14, para não vos prender a um jugo desigual. Não pode ser uma pessoa que não seja cristão.
Ou seja, vamos lá, Jesus perdoou a pessoa, tá? E a pessoa não muda, né? Numa situação e continua numa situação de prostituição. Você pode se divorciar dessa pessoa, mas não se pode casar outra vez. Ou reconcilia, ou fica sozinho com Jesus. Para muitos, Jesus não é o suficiente, né? Muitos não querem ficar com Jesus, né? Eu sei que é difícil, mas é uma realidade. A gente tem que pregar a Bíblia. Por isso que os casamentos têm que lutarem juntos para se manterem unidos até a vinda do Senhor, né? Um casamento no Senhor, através do perdão e do amor. Antes de casar, peça a Deus para te confirmar 2 a 3 vezes. Casamento é para toda a vida. Divorciou, ficará sozinho. Casamento é uma coisa séria, não é uma banalização, como muitos estão fazendo por aí, tá? Sem falar que casamento é um voto que a pessoa faz diante de Deus. Se fizer o voto, o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus, que aquele que fizer um voto diante de Deus e não cumprir, tá frito, tá? É melhor que não vote. Então é uma coisa muito séria, tá? Prestem atenção. E-mail para contato, José Beraca 77, Beraca com C, tá? Beraca, José Beraca 77, @gmail.com. E aí manda uma mensagem lá, eu envio meu telefone pelo zap, quem tiver alguma dúvida mais eu posso esclarecer. Que Deus abençoe. Espero que tenha esclarecido, tá? Dentro aí das escrituras, tá? Que ninguém tenha dúvidas, tá? Mas se tiver dúvida, entre em contato comigo. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos.